aos nossos companheiros, a Adriana, ao Alex, a Norma, né, que foram companheiros que sinalizaram essa ferramenta, né, que para muitos eram desconhecidos, inclusive para mim. E a gente fica um pouquinho distante do espaço acadêmico, e aí a gente vai se distanciando de algumas informações e ferramentas que são extremamente importantes, né? E que nesse momento são valorosas demais, considerando a etapa que a gente está vivendo na humanidade e como a importância desse contato, né, ele se faz necessário para que os nossos vínculos emocionais, psíquicos, né, e espirituais, eles se mantenham cada vez mais de forma mais saudável. Então, o Alex veio falando comigo, ele a cada dia ele bota uma blusa diferente, né? Alex, hoje ele está de vermelho, sério a beça, né? Então, ele tá com saudade de ir para a sinalizou, cidade. ele sinalizou isso, é interessante que a gente falou assim, olha, lá para quinta-feira, lembra disso, Alex? Você está me ouvindo, Alex? Lá para quinta-feira, a gente, de repente, já começa a dar o primeiro passo. E, de fato, está acontecendo, né? Então, a gente agradece, né, a boa inspiração, a intuição, né? Essa visão que a gente observa que cada vez mais nós, espíritas, precisamos ter, né, de sair um pouco da rotina. E o que nos move a sair dessa rotina? As crises, né? Porque se não forem as crises, a gente tem a tendência de continuar no mesmo fluxo. Então, nossa gratidão à espiritualidade também, por intuir os nossos companheiros, de nos permitir essa ferramenta, esse suporte, que vai nos dar a oportunidade, como já oportuniza tantas outras casas, inclusive a casa de Eurípides, que é referência para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho de parceria, para que a gente possa estar implementando também a nossa casa. E nesses últimos 2 dias anteriores, eu estive passeando por lá no culto, e aí a gente tem algumas propostas, né? Dentro desse olhar. E aí, a primeira proposta, como Marília já estava sinalizando, a primeira proposta é a proposta de continuar os estudos, como já está continuando de segunda, de terça e de quarta. E aí, de repente, com uma nova possibilidade, uma nova ferramenta de trabalho. Tá? Aí, Mário, que é o que coordena as quartas-feiras, ele pode ter essa liberdade de ver qual é o melhor recurso para ele trabalhar, assim como Marília, Olívia, que coordenam segunda e terça-feira. E sábado a gente continua no mesmo fluxo e vocês estão conseguindo ouvir bem? Ouvindo Sim. bem. Tá bem? Mais ou menos. Eu E estou aí a escutando gente- mais ou menos. Tá. Vou aproximar um pouquinho mais o áudio. Não, o problema é a recepção, é o sinal da internet da pessoa, que fica Entendi. Não é o Então, problema Meu seu. também. então Meu tá o que ótimo, estou ocorre? ouvindo muito bem. Tá bom. Então, o que ocorre é a gente vai aproveitar, né, essa busca dessa nova rotina com seriedade, com a responsabilidade que nos cabe para a utilização. Agora sim, para a utilização desse recurso. Então, Eu posso eu colocar gostaria... vocês no mudo, tá, gente? Ó, vou botar a Lila, Como? Marília. Vocês podem se colocar no mudo, fechando o Isso. microfone para os sons externos não atrapalharem quando a gente estiver fazendo a prece. Se eu perceber que está vindo um som de algum lugar, eu mesma posso colocar o mudo. Interessante. Mas vocês podem fazer isso, tá bom? E Não, a gente como sabe que hoje você gosta de mandar, você pode mandar em tudo. E como hoje é o primeiro dia, é tudo muito novo para a gente que não está acostumado. Então, é um processo de adaptação, né? E nessa adaptação, algumas dificuldades a gente vai encontrar e com o tempo a gente vai ajustando essa realidade. Então, ela pediu para eu fazer uma reflexão e antes de fazer a reflexão, vou fazer somente uma prece para a gente se harmonizar, né? Que eu acho importante. Esqueci de sinalizar também que a gente tem como intenção, considerando que existe pela casa de Eurípides um culto às 9 da manhã, outro às 6 da tarde, e muitos companheiros trabalham home office e só terminam muitas vezes após as 6 horas da tarde e nem sempre vão ter oportunidade de estar presente. E aí existe uma proposta da gente fazer um culto todos os dias às 9 horas da noite. O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Então, faríamos um culto
todos os dias às 9 horas da noite. E aí a gente pode iniciar, como muita gente está chegando, a partir de segunda-feira, porque dá tempo do pessoal se adaptar. O que vocês acham? Dá tempo do pessoal se adaptar, se ajustar direitinho, e durante todo o processo da quarentena, a gente vai estar se vendo, além dos estudos, quem quiser participar dos estudos, fazendo um culto, e aí depois eu só vou dividir com os companheiros do culto para a gente fazer essa vibração diária, sempre meia horinha, para a gente se manter com o nosso psiquismo bem direcionado, porque a gente sabe das nossas fragilidades, principalmente num momento como esse, ok? Certo. Tá? Então, vou fazer uma prece para que a gente possa iniciar. Tem alguém que queira fazer a prece? Alexia? Quer fazer a prece? Posso fazer. Então, pode fazer. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, agradecidos por mais essa oportunidade de elevarmos o pensamento e contribuirmos para a melhora da psicosfera do planeta. Só temos a Te agradecer, Senhor. Te agradecer em muito. Reconhecendo a grandiosidade de Deus, nosso Pai, Senhor. E Tu, Jesus, como nosso Mestre. Nós agradecemos por abrir os olhos hoje de manhã, por estarmos em nossas casas, por estarmos aqui tentando contribuir de uma forma equilibrada, Mestre. E rogamos, Senhor, principalmente força para esses espíritos trabalhadores do plano espiritual que recebem esses mais de 30.000 desencarnados neste momento. Fomos informados que muitos chegam rebeldes, verdadeiros leões. Então, que eles possam ser levados, que toda essa equipe possa ser fortalecida, Mestre, por Ti. Abençoa os médicos que estão tratando de todos esses irmãos infectados nas UTIs. Abençoa esses irmãos que estão internados nos hospitais por outras causas qualquer, Senhor. Fortalece esse amor em todos nós, Mestre. Que possamos vibrar positivamente para contribuir de forma efetiva para a melhora do nosso planeta, Senhor. É isso que te rogamos, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, eu separei um trecho pequeno aqui só para a gente refletir, para aproveitar esse primeiro teste, né, que a gente está realizando. Eu acho que nesse momento, algo que rodeia todos nós, né, que é algo chamado ansiedade. Vocês concordam? Sim. Concordam, né? E aí, a Joana aqui no Homem Integral, ela tem especificamente um capítulo, né, logo no início, que ela fala sobre os fatores de perturbação. E um dos fatores de perturbação, além da rotina, da ansiedade, do medo, da solidão e também liberdade, nada tendo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Para que a gente possa repensar sobre alguns aspectos extremamente importantes. Então, tem um trechinho que ela diz assim: caso vocês não me ouçam direito, só peço que vocês sinalizem, tá? Porque para mim é novo também. A ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então, vou dar só uma paradinha aqui para a gente pensar e depois a gente segue. Então, quando ela fala aqui para a gente, né, dentro dessa
desse processo que a gente vive, que é natural nós termos ansiedade, como em tantos outros momentos da existência, ela traz aqui para a gente algumas questões bem interessantes. É normal ter ansiedade, desde que essa ansiedade ela não extrapole os limites de quê? Do equilíbrio, né? Desde o momento em que ela não extrapole, para que esse extrapolar não chegue ao nosso corpo num processo de somatização como enfermidades pela falta dessa busca desse equilíbrio interno. E, na verdade, um momento como esse, quando ela traz aqui para a gente a questão do autoconhecimento, se a gente parar para pensar, né, a lei de Deus ela é perfeita e tudo está dentro do cabimento da lei, né? E dentro desse cabimento, quantos de nós estamos precisando, né, nesse processo de disciplina, entre aspas, meio que forçada, entrar em contato com esse universo que a gente foge o tempo todo? Ficar dentro de casa não é fácil, né? Porque a gente começa a ter que se reorganizar, buscar o que fazer para que o tempo passe. Não funciona assim? Ainda mais para quem tem uma rotina de uma vida externa o tempo todo. Da mesma forma que é difícil ficar nessa casa material, é muito mais difícil ficar nessa casa interna. Porque ela vai frequentemente fazer aquele mesmo convite, nos chamar para fazer uma faxina. E essa faxina que a gente passa durante tempos, né, com muita dificuldade para fazer, porque a gente vive mais para fora do que para dentro, nesse momento nós estamos sendo convidados pela lei de Deus para dizer assim, para todo mundo, querendo ou não querendo, está na hora de fazer faxina. Está na hora de arrumar a casa. Está na hora de arrumar os cômodos da casa. E essa arrumação não pode ser feita por ninguém. Precisa ser feita por você. Está na hora de ficar quietinho no seu canto, higienizando cada cantinho da sua casa, do seu universo interior, para que quando você esteja novamente em contato com esse externo, com esse planetão lá fora, você esteja mais cheirosinho, mais organizado, mais estruturado para aprender a valorizar e a viver melhor. E como nós, espíritas, a gente tem esse diálogo comumente, né? Mas, na prática, a gente sabe o quanto isso é difícil. O quanto é difícil a disciplina do nosso pensamento, principalmente num momento como esse. Haja visto a nossa necessidade de orações constantes para manter a nossa mente bem direcionada. Porque se deixar o nosso pensamento solto, só Deus sabe para onde nós vamos. Vocês concordam com isso? E aí, deixando o nosso pensamento solto, a gente, na verdade, mostra verdadeiramente quem a gente é. E aí a gente vai observando o quanto Deus e os espíritos, eles são perfeitos para que no momento certo nos convide a esse stop para. Está na hora de uma reorganização. Para que tudo aquilo que vocês vêm buscando, em termos de conteúdo, em termos de prática, da boca para fora, começa a ter sentido dentro de vocês, porque é um momento de solitude. E quando a gente para observar, a gente vê a necessidade, né? E a gente começa a valorizar esse contato, que muitas vezes esse contato com o outro, que às vezes a gente fala assim, nossa, como fulano é chato, fulano me irrita, fulano é fofoqueiro, fulano... A gente começa a identificar o quanto esse contato com essas outras pessoas faz toda uma diferença na nossa vida. Quanto esses outros ambientes que a gente transita e muitas vezes a gente reclama, nesse momento tem todo um sentido na nossa existência. Mas talvez, se não fosse um momento como esse, nós não pararíamos para refletir. Então, só temos que agradecer aos espíritos, né, por essa oportunidade valiosa, que, como disse Divaldo, a cada 100 anos, né, sempre quando se tem o ano 20, existem momentos como esse, de sossega-leão na sociedade, para que a gente possa redefinir os nossos passos. E aí a Joana continua, dizendo assim, não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano,
onde a gente começa a separar o que realmente é essencial para a nossa existência. O que, de fato, tem importância para a gente, né? A gente percebe que o mercado é importante, sim, mas não tão importante como a gente estava lá na nossa rotina. Faltar isso, a gente ia na rua 300 vezes, fazia 300 vezes, achava a nossa presença essencial e 300 e não funciona nada assim, né? Porque a gente está vendo que nesse momento do essencial, a gente só está conseguindo realmente fazer aquilo que de fato tem representatividade para cada um de nós. Vocês concordam com isso? Vocês estão me ouvindo? Eu coloquei no mudo algumas pessoas, Jane, por causa do barulho externo. Mas vocês, aqui embaixo tem o reação, vocês podem dar um like aí, ó. Tá, mas tá tranquila, Adriana? Tá ótimo. Então, vamos lá. Aí ela vai dizer assim, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a luta que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Então, mediante o mergulho nesse ser interior que somos, existe algum aprofundamento de descobertas íntimas, onde a gente vai começando a ajustar essa escala de valores para valorizar, de fato, aquilo que tem verdadeiramente valor para cada um de nós. E aí ela diz assim, não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. Vou repetir. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. Aí quebra tudo para a gente. Não existe segurança, tudo existe, tudo pode a qualquer momento. Quem me ajuda? Acontecer. Né? Então, essa impermanência, essa transitoriedade, para pessoas que estão acostumadas a lidar com tudo numa caixinha, tem que ser desse jeito, dessa forma, quebra todo esse padrão. E a gente precisa aprender a redefinir esses passos para se organizar para essa nova realidade. E talvez se não fossem esses grandes momentos de crise, onde a gente aprende a lidar com recursos que vão nos habilitar com a chamada criatividade, a gente continuaria fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas e querendo respostas da vida diferentes. É isso que a Joana traz aqui para a gente. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumpção, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Então, nesse momento em que a gente já tem a consciência, né, que a nossa ansiedade ela pode trabalhar para a ansiedade trabalha contra essa estabilidade, contra essa harmonia, contra a nossa saúde, o que nós podemos fazer uns para com os outros, né? E para nós mesmos. Trabalhar a nossa força de pensamento de forma saudável, entendendo que esse momento, da mesma forma que ele é passageiro, esse tempo de ficarmos na nossa casa, de ficarmos nesse silêncio, ele não está nas nossas mãos, né? Porque está na mão de Deus. Se ele achar que a gente vai precisar ficar mais um mês, mais 2 meses, vamos ter que aprender a ficar quietinhos, reorganizando essa nova estrutura que quando o Fernando falou na semana passada sobre a disciplina, né, Fernando? Ela está falando justamente sobre isso para a gente. Se não houver disciplina para entender esse momento, se a gente se desesperar, o maior prejuízo vai ser para nós mesmos. E se a gente consegue entender isso, a gente se autoajuda e tem condições de ser ferramenta para ajudar minimamente aqueles que chegam à nossa volta. Se a gente conseguir entender o nosso papel enquanto médiuns, né? Que a gente, nesse momento, precisa estar se fortalecendo. Jane, mas eu sou um ser humano, sim, como um outro qualquer. Mas nós temos o compromisso da mediunidade, que é um fortalecimento interno, uma preparação psíquica e emocional para que a gente tenha cada vez mais condições de cumprir o nosso papel junto à humanidade. Se eu me desespero, né, aí a gente vai buscar a fala que a Olívia sempre traz para a gente. A gente vai percebendo o quanto a nossa fé está enfraquecida.
Quanto mais fé enfraquecida, mais fragilizado, com mais predisposições a desequilíbrios e a enfermidades. Então, não é o momento de se desesperar, e sim de se fortalecer através do evangelho, através da oração, através de pensamentos saudáveis, para que a gente consiga vivenciar e experimentar esse momento aprendendo e não se desesperando. E aí, para a gente ir findando o processo, né? Ela vai dizendo assim, os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte, tranquilizam o homem, fazendo com que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. E a gente diz assim, meu pai, o povo está com medo de morrer por conta do coronavírus. Se não está na programação reencarnatória desencarnar com o coronavírus, não adianta, não vai desencarnar. Mas, se existir aquela predisposição psíquica, né? Onde a gente está ansioso, onde a gente está desesperado, onde a gente está desacreditado, a gente vai internamente, né? Perdendo essa força que nos mantém vivos, que nos mantém saudáveis e gerando uma doença desnecessária que não era nem para aparecer porque não estava dentro da nossa programação. E a gente precisa estar atento a isso. E aí, aqui no final, ela traz assim para a gente. São válidas para esse momento de ansiedade, de insatisfação e de tormento. Olha só. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação e de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, solidariedade fraternal, compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de paz e equilíbrio para uma vida realmente feliz. Que baixe ao homem, conforme se é presente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente, né? Então, o que ela traz aqui para a gente? Diante de todo esse panorama, evangelho. Diante de todo esse panorama, oração. Diante de todo esse panorama, ações saudáveis que possam contribuir com a nossa força interior e possam contribuir também com a força daqueles que se encontram em condições mais frágeis do que a nossa. E aí, nós vamos unindo as nossas forças de forma consciente, responsável, para fazermos o nosso papel como médiuns conscientes, como médiuns responsáveis. Ok? E aí, que horas tem, Janete da Silva? 53. Tá na hora, Adriana? Como você quiser, pode falar mais um pouquinho. Então, eu acho que fica para a nossa reflexão, né, quando a gente vê determinados companheiros tão fragilizados. É natural, porque nós somos seres humanos, estamos sentindo, né, toda a turbulência do momento, limitações que até então não estávamos acostumados, porque a gente tem a sensação do poder, da liberdade, né? E quando, de repente, a gente percebe que não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. E aprender a lidar com essa limitação, para a gente que está acostumado a pensar que a gente pode, a pensar no nosso poder, que a gente é meio dono do mundo, Mulheres Maravilhas e Batman, e vem a mão divina e diz assim, está na hora de parar. Para, vai ficar na sua casa, vai se proteger. A gente até brinca, a gente não sabia o quanto que a gente era porquinho. Né? Porque nós somos, hoje, precisamos ter uma higiene muito maior, não só uma higiene externa, mas principalmente uma higiene interna. E quando a gente compreende isso, a gente percebe o quanto esse momento ele está sendo valioso dentro do nosso processo espiritual. Não é só um momento, é carregando isso para a nossa história espiritual. E quando a gente consegue compreender isso, a gente vive com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Como diz lá as bem-aventuranças do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e que nas nossas aflições ele lá estaria e está para nos ajudar. Mas se a gente se desespera, como é que a gente vai ter a sua compreensão de quem está verdadeiramente nos ajudando?
É o Não, bem e o mal companheiro. sofrer, né? É o bem e É o o, mal sofrer. minha amiga, só Pois para não, você Fernando. respirar, só para você respirar um pouquinho, tomar uma aguinha, me ocorreu uma lembrança recente do culto de domingo passado, que eu adotei a obra do Nosso Lar para Aham, estudar junto com o Evangelho aqui em família. E aham, nos livros mensageiros, já no capítulo 47, eles estão ajudando lá nas reuniões e o André Luiz pergunta por que os desencarnados, já que o Alex fez menção, né, os desencarnados estão sempre ajudando a gente, ele fez essa menção na oração, está ajudando os médicos, tem médico desencarnando, tem médico aposentado que voltou para ajudar e está desencarnando, né? aham. Então, no meio desse bafafá todo, o André Luiz pergunta por que a gente tem que ajudar, né? O que eles precisam? E o Aniceto, né, o mentor, explica que muitas pessoas ficam com um instinto de gado, né? Você está falando da dificuldade de ficar em casa. Eu, graças Aham. a Deus, não tenho muito essa dificuldade, porque eu já cuido de muita coisa. Eu faço faculdade, eu cuido de casa e trabalho profissional liberal, né? Não estou podendo trabalhar, mas tudo bem. Então, a gente vai arranjando ocupações na vida, a gente vai se preparando antes. Quem não se preparou tem a chance de conviver com quem já está mais ou menos preparado. Sim. Mas ele fala isso, do instinto de gado. Muitas pessoas, quando desencarnam, e a gente pode e deve se colocar, a gente fica com essa ideia de só ir para a rua, e quando desencarna, vem correndo para casa, vira encosto dos familiares. Então, a Sim, maior sim. dificuldade, é claro que a importância do estudo e do trabalho, né, que é feito no Cefac, em vários centros, o choque anímico, né, é para tentar despertar para o novo estado que nem é tão desconhecido, porque todos os espíritos que estão na Terra estão reencarnando, mas o hipnotismo é tão forte que parece que a pessoa nunca foi desencarnado. Kardec Sim. sempre fala que o estado principal do espírito é desencarnado. Nós estamos aqui numa exceção. Estar encarnado é uma exceção. A gente precisa marretar, que nem quando está na faculdade, né? A gente precisa marretar dentro do nosso cérebro. Isso daqui é só uma exceção, isso é uma exceção. Porque, na verdade, o estado verdadeiro do espírito é desencarnado. E por não fazer essa autoeducação, é que os desencarnados têm mais trabalho para nos ajudar. Ao invés de nos levarem para lugares melhores, mais rápido, eles têm que, primeiro, acordar a gente. E o engraçado, só para finalizar mesmo, é que a gente não acorda bem quando não dorme durante o desencarne. Então, a ansiedade que a Joana cita vai atrapalhar. Se a gente está chovendo bilhões de vírus aqui nesse momento, isso sempre existiu. Se tiver que desencarnar, como você falou no começo, hoje, agora, o ideal é a gente dormir durante o ato do desencarne, para facilitar o nosso próprio estado quando for retirado totalmente do corpo. Porque nada que a gente seja contrário ao processo de desencarne vai ajudar. A ansiedade é falta de fé. Muito obrigado, Fernando. E assim, lembrando que a gente começou num dia maravilhoso, né? Que dia é hoje? 2 de abril. E dia 2 de Dia abril. do Chico. É Aniversário isso aí, do né? Chico. Aniversário do Chico. Então, agradeçamos ao Chico, né? Pela oportunidade. Eu gostaria, então, eu acho que já está findando, vou pedir a Adriana, por ela e o Alex terem feito essa proposta, para a Adriana, então, fazer a nossa prece de encerramento. E em breve a gente já está retornando. Muito bom. Tá bom? Fluiu? Muito bem, eu acho. Então tá bom. Bom, então terminamos esse nosso teste, que foi um estudo pequeno, mas muito significativo para todos nós. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos intuiu, que nos forneceu as ideias, os pensamentos necessários para que a gente, em equipe, juntos,
né, com essa equipe do Cefac, pudéssemos estar aqui, nesse momento. Então, agradecidos e felizes por estarmos juntos, ainda que fisicamente distantes, nós pedimos à equipe espiritual do Cefac, que tanto nos ajuda e que precisa da nossa ajuda com os pensamentos, nesse momento tão difícil de desencarnes coletivos, eles precisam da nossa ajuda, então a gente precisa se manter em equilíbrio, como a Jane falou, sem permitir que essa ansiedade e esse medo, que é o próximo tema do Homem Integral, da Joana, tome conta de nós e a gente prejudique o trabalho desses amigos espirituais. Vamos ajudar com os nossos pensamentos. Sendo assim, pedimos a permissão, Senhor, dessa equipe espiritual que nos assistiu e que certamente já está comprometida com essa nossa equipe de manter os estudos por aqui. Nós pedimos a essa equipe, a Jesus e a Deus, nosso Pai, a permissão para encerrarmos esse nosso pequeno estudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau! Muito bom! Fernando, Tchau, a minha mata. A minha mata, Fernando. Gostou? A minha É mata. só chegar. É só chegar, tá aí atrás, ó. Tô Tchau, comendo fiquem em banana, paz. banana, Fiquem- abacate. Fiquem em paz, que tenhamos uma boa semana e aí, um bom final de semana. Para Tá vocês bom? também. Você Obrigada, também. até a próxima. Fiquem com Deus Sábado. todos. Tchau. Beijo. Uma boa tarde para vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada Tchau, pelo Olivia. convite. Tchau. Tchau. Tchau, Olivia.